Boa noite. Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bom, Luanda? Tá conseguindo Eu me tô ouvir bem. bem? Eu tô, e você? Deixa eu só ajustar Também, aqui, estou te tá? ouvindo bem. Muito bem. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Que é isso, a gente que agradece. É uma honra, é um prazer poder conversar um pouco com você hoje sobre toda a sua experiência com neuromodulação na pediatria. Então, muito obrigada por estar aqui com a Imagina, gente. é Depois um de um dia prazer intenso de enorme. trabalho. Imagina, é um prazer enorme poder contribuir com o Departamento de Neuromodulação, com a Abrafim. É sempre uma honra e um privilégio enorme. Obrigada. A Sibeli aí dando boa noite. Vamos esperar Boa só um pouquinho o pessoal noite. entrar. Já já a Claro. gente inicia. A gente tem um roteirinho meio que preparado, gente. Tem algumas coisas que a gente já conversou antes, né, Luanda? De que são perguntas recorrentes em diferentes situações. E aí, no final, a gente também vai deixar aberto aqui para perguntas e dúvidas de vocês. Perfeito. Eu vou fechar os comentários e no final eu abro novamente, tá certo? Tá ótimo. Eu vou então aproveitar, posso aproveitar os minutos iniciais enquanto o pessoal está entrando e os minutos finais para fazer o papel de diretora científica, já que a gente está Sim, por favor. fazer um papel duplo. Na verdade, eu acho que é para mais para convidar e reforçar que a Abrafim, nesse momento tão complicado da pandemia, né, se reorganizou, se reestruturou na tentativa de conseguir promover alguns eventos no ambiente virtual para tentar contribuir no processo de capacitação, tanto científico-clínica quanto até da parte de educação. E a gente tem ainda mais dois eventos esse ano, que é o evento do Departamento de Fisioterapia Neurofuncional do Adulto e do Idoso, que acontece agora em novembro. E no mês de dezembro, a gente vai ter o privilégio de ter o evento do Departamento de Transtornos do Movimento. A gente está bastante satisfeito com Nossa, essas duas possibilidades. E aí, no modelo onde as aulas vão ser disponibilizadas antes, com momento de discussão com os participantes. Eu acho que quem trabalha com adulto vai ter bastante coisa para com discutir, certeza, para grandes aprender. profissionais para aprender com eles. Verdade, com certeza. O pessoal não pode perder aí a oportunidade. Já vou me inscrever também. Eu sou mais da área do adulto, trabalho mais com neuromodulação no adulto, então eu já tinha visto nos grupos. E é uma excelente oportunidade mesmo para a gente estar sempre trocando, né? Tem sempre tantas coisas para a gente estar discutindo e aprendendo com os colegas. Com certeza, eu sou do oposto, que é só criança. Eu não sei nem como é que trata um adulto ultimamente. E eu sou do oposto, eu não sei nem como é que trata uma criança. Sempre trabalhei com neuroadulto, mas é isso, ainda bem que cada um gosta de uma área, né? O importante é isso, é que Com tem para certeza. todos os públicos. Com Então, todo. mais uma vez, boa noite a quem está chegando agora. A gente vai dar início aqui a essa live, que o nosso objetivo é falar um pouquinho da neuromodulação na paralisia cerebral, né? Então, a gente tem aqui o prazer e a honra de ter a Luanda conversando um pouquinho com a gente sobre esse tema, que ela tem bastante experiência. Tá, então, Luanda, mais uma vez, obrigada. Vou pedir para você se apresentar, porque acho que você pode falar melhor de você do que eu, tá? Então, por favor, você se apresenta e depois a gente vai trocando aqui algumas perguntas, algumas dúvidas. Tá bom. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente pela Abrafim. Tenho mestrado e doutorado em ciências da reabilitação, estudando protocolos de treino locomotor e estimulação transcraniana por corrente contínua em crianças com paralisia cerebral. E tenho pós-doutorado em educação e saúde na infância e na adolescência. Tenho dois serviços clínicos, né? Na verdade, a parte clínica realmente é a minha grande paixão. Então, um em São Paulo e um na cidade de Sorocaba. Então, os dois voltados para o tratamento de crianças com lesões de alta complexidade e com estimulação cerebral Já, não invasiva. Então, os meus dois serviços atuam com isso. Hoje a gente já tem um número bastante importante. A gente já passou de mais de 200 casos acompanhados fazendo tratados. estimulação cerebral não invasiva no ambiente clínico. Sou professora da Universidade de Sorocaba, responsável pela disciplina de fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente, e atualmente estou como diretora científica
Da Brafim. Da Abrafim. Eu tenho 15 anos, estou fazendo 15 anos de formada esse ano. E só Que trabalho com bom. criança, Adriana. Então, sempre atender Desde adulto há sempre, 15 né, anos. Luanda? Desde sempre, desde sempre. Então, vamos aproveitar bastante essa sua experiência com o público infantil e essa sua experiência clínica com neuromodulação, né? Então, como eu comentei, a gente pensou em algumas perguntas prévias, a gente conversou um pouco, né, Luanda, previamente também, de algumas questões que são sempre questionadas. Então, para iniciar, uma pergunta que a gente sempre ouve muito em toda palestra, em toda aula, que você dá, e também para o adulto a gente ouve muito, mas para a criança isso é bem frequente, que é em relação, assim, quais efeitos adversos, a partir de que idade a criança pode fazer estimulação, né? Então, aí com essa sua ampla gama de experiência, né, com mais de 10 crianças tratadas, o que é que você recomenda, o que é que você vê na sua prática? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais respondo nos últimos anos, né? Que é com relação, lógico, mediante a todas as complicações e intercorrências que esses pacientes já têm, o nosso objetivo nunca é contribuir para o desenvolvimento de mais um Isso. problema, né? Então, hoje a gente pode considerar, e a gente tem estudos muito bem embasados, a gente tem um nível científico hoje muito importante, considerando tanto a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o que eu tenho mais experiência no âmbito clínico, quanto a própria estimulação Certo. magnética transcraniana, como recursos extremamente seguros, desde que Sim, bem aplicados, né? Então, acho que assim, é importante a gente sim. deixar muito claro, do ponto de vista científico, eles são considerados seguros, com mínimos efeitos adversos, mas desde que, quando muito bem aplicados, né? Existem vários detalhes que a gente vai discutir. Então, hoje, o que a gente Critérios sabe? a serem seguidos, né? Exata, e critérios que devem ser seguidos com muito rigor, né? Então, hoje o que a gente sabe sobre efeitos adversos, né? Então, a gente tem a questão da vermelhidão no Sim, local do eletrodo, de uma sensação de formigamento ou queimação, mas que são efeitos muito conhecidos da aplicação de corrente polarizada, quando a gente fala da verdade. estimulação transcraniana. Então, hoje eu não falo mais para a mãe que talvez isso vai acontecer. Então, isso é esperado que aconteça, só que esses efeitos mínimos, eles devem desaparecer a partir do momento que eu desligo meu aparelho, tiro esse eletrodo. Então, nos minutos seguintes, a tendência é que essa vermelhidão, essa sensação de formigamento, desapareça, né? Então, isso é esperado. Então, eu já explico para a mãe, a hora que eu ligar o aparelho, seu filho vai tentar pôr a mão, ele vai tentar coçar, porque ele vai sentir. É uma corrente perceptível. Isso é o que a gente espera. Agora, existem outros relatos de efeitos mais moderados. Então, a gente pode ter relatos de distúrbios do sono, algumas alterações comportamentais, que é o que a gente vê com mais frequência na literatura, mas muito mais frequente na literatura de adultos. E aí a gente não tem como Sim. afirmar se não existe uma frequência real na pediatria ou se a Ou se não população é que a gente relatado. estuda não tem condições de relatar. O que eu converso muito com as famílias é: olha, a tendência é que ele vai ficar mais cansado, vai dormir um pouco mais, né? Então, assim, observe todos os detalhes e me relatem. Na literatura, a gente não tem incidência desses efeitos na população pediátrica, não tem uma incidência Sim. relevante. O ponto mais importante que a gente sempre discute sobre efeitos ou não é a questão das crises convulsivas. Aí eu acho que vale a pena a gente um minuto só para falar disso. E com relação à idade, eu acho que a literatura ela pontua de uma forma clara. A partir dos 3 anos, existe uma tendência disso diminuir um pouco, que é a gente aplicar a partir dos 2 anos e meio, e que a gente tem que considerar uma variável muito importante, que é a calota craniana. Todos os estudos Sim. sobre segurança, eles consideram que parte desta corrente vai ser perdida no osso. Então, se eu pensar numa criança que tem algum aspecto que a calota craniana ainda esteja aberta, então eu, por exemplo, não acredito que a gente vai usar a ETCC, estimulação transcraniana, no ambiente clínico numa criança muito pequena, principalmente por conta Porque dessas não está suturas que fechado. estão Uhum. abertas. Então, hoje o recomendado é que a gente realmente só aplique numa criança a partir de 3 anos, né? Eu Depois realmente que já acredito tiver fechadinho, né? fechada e com a calota craniana preservada, porque a gente Sim. tem
muitas malformações e muitos casos de pacientes, principalmente com trauma, que não tem um aspecto, uma parte dessa calota craniana. Então, embora não exista essa contraindicação formal na literatura, do meu ponto A de gente tem vista, que ter essa cautela, né? exatamente, Tem que ter exatamente. esse cuidado. Em relação ao efeito adverso, eu acho que uma coisa importante que você comentou, que é muito importante, é a gente alinhar e explicar para os pais, né? Porque, assim, muitas vezes eu não trabalho tanto com o público infantil, mas eu acabo avaliando algumas crianças para ver se tem indicação para neuromodulação. E muitas vezes os pais vêm com medo, né? Ah, mas o que é que vai ser? Como é que meu filho vai sentir o quê? Então é muito importante deixar claro o que é que pode acontecer, né? Então, como você falou, a vermelhidão, a coceira, elas vão acontecer. E que esses distúrbios de comportamento, embora a literatura não relate, a gente às vezes de fato observa na prática, né? Então eu já tive crianças não com PC, mas crianças com TEA, com TTH, fazendo neuromodulação junto com fono, com outro objetivo, não para o desfecho motor, mas que alteraram um pouco de sono na primeira semana e depois regularizou. Então, quando você já explica à família, né, os pais, que isso pode acontecer, dá uma tranquilidade. Eu acho que o importante é passar essa segurança, né? É a gente deixar muito Exatamente. claro que essas coisas podem acontecer e que depois tende a se regularizar, né? Que entender que é um estímulo novo. E que tem uma relação até com a área, né? Hoje eu pontuo muito Isso, possibilidades de efeitos e comportamentos de acordo com a área que a gente vai abordar, né? Então, quando você estimula uma área exato. frontal, existe uma chance muito maior de você ter uma Maior. alteração comportamental, né? E é importante explicar porque as famílias chegam, e muitas vezes eu já recebi uma criança que chegou e falou assim: ai, tia, você que vai dar choque na minha cabeça? Porque basicamente o que a gente vai explicar é que a gente vai ligar uma corrente elétrica É, sobre a cabeça do filho. Então você tem que dar o isso, máximo de detalhes, né? Ter certeza que a família entendeu o objetivo, o que está sendo realizado, que você conhece o comportamento da criança, que a família está segura com o isso. comportamento da criança, né? Então muitas vezes a gente planilha o horário que a criança acorda, o horário que ela vai dormir, quais são as Sim, intercorrências, qual é a rotina que ela faz, até para que a família tenha conhecimento claro desse comportamento e possa nos dar um com certeza. feedback positivo. E entender se tiver alguma alteração, né? Eu costumo dizer para os pacientes assim: a hora que você saiu da sessão hoje, até a próxima hora que a gente for se encontrar, você vai ter que me relatar. Tem paciente que faz caderninho, então, assim, é tanto detalhe que ele tem que me falar que ele anota no caderninho, porque realmente às vezes são detalhes que. Isso eu falando do adulto que é mais fácil. Imagina uma criança que é mais difícil de conseguir relatar, né? Tem que ser muita atenção dos pais, terapeutas, aos mínimos detalhes. E aí vou pegar um gancho aqui para uma outra pergunta, que é uma coisa que você já comentou, mas para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, que é a questão das crises convulsivas, né? Como é que Eu você acho lida no seu serviço clínico em relação a isso, né? Porque a gente sabe que era uma contraindicação absoluta, hoje em dia algumas pessoas falam com contraindicação relativa se for uma crise controlada. Então, como é que você faz dentro do seu serviço para essa questão, né? Tanto como indicação ou não para estimulação, como um possível efeito adverso que a gente sabe que pode vir a acontecer. quais foram, acho que assim, os critérios clínicos que eu fui estabelecendo ao longo dos anos e agora a gente começa a produzir artigos com base nisso. O primeiro ponto, acho que é entender o que a ITCC faz, né? Quando a gente fala da Sim, estimulação transcraniana, o que ela faz? Então, ela facilita, vamos deixar de uma forma didática, ou dificulta a atividade cerebral abaixo do eletrodo, né? Ela não tem o potencial de triar. Qual é a atividade que é boa, qual é a atividade que é ruim, o que vai acontecer? Uma vez que você posiciona o seu eletrodo, se você usar o vai anodo modificar. naquela região, você vai facilitar aquela atividade. Eu acho que esse é o aspecto mais importante para entender essa questão da crise convulsiva, né? Então, o que Sim, acontece? Na literatura, a gente começa a ter essa divergência. É uma contraindicação absoluta? É uma contraindicação relativa? O que a corrente é capaz de desencadear uma crise convulsiva? O que a gente começa a entender? Porque boa parte dos pacientes com lesões encefálicas infantis vão ter alterações da atividade elétrica. Isso é esperado, né? uhum. Então, o que é importante entender? Se a criança tem uma crise descontrolada ou multifocal, eu começo a ter um alerta gigantesco. Porque o que quer dizer o Maior, termo multifocal? O cérebro da criança tem uma atividade como um elétrica todo. normal. Então, qualquer lugar que eu pensar em colocar o meu eletrodo,
A hora que eu posicionar o eletrodonodo sobre aquela região, eu vou facilitar aquela atividade que é anormal. E sim, eu vou aumentar drasticamente a chance de ter uma crise convulsiva. Então, isso a literatura na pediatria pontua. Nenhuma criança nunca desencadeou uma crise inexistente, sem ter um histórico. Isso não aconteceu. Por quê? Porque a corrente ela não faz a atividade acontecer, ela facilita a atividade que está acontecendo ali embaixo. Se a criança não tem um foco de crise convulsiva abaixo do seu eletrodo, a corrente não é capaz gerar. Né, de gerar essa crise. Então, um paciente com crise convulsiva multifocal, na minha opinião, tem uma contraindicação absoluta para aplicar estimulação anódica sobre a região cerebral. Quer dizer que ele nunca vai poder fazer estimulação? Não. Existem outras áreas. Hoje ela é um recurso que eu posso usar na região cerebelar, que não tem essa característica, que eu posso usar no sistema vestibular da região medular. Então, o que exclui? Exclui aplicar na região cerebral. Quando a criança tem uma crise focal e controlada, o que na minha opinião, é uma contraindicação absoluta? Posicionar a estimulação anódica sobre a região, sobre o hemisfério que tem essa alteração. Porque a gente entra dentro do mesmo padrão. Então, o que acontece nos meus serviços com base nesse conhecimento que a gente tem hoje? Nenhuma criança, em hipótese alguma, faz estimulação transcraniana sem fazer o exame de eletroencefalograma antes. É padrão. Todas elas têm que fazer o EG antes de... Todas. É um exame simples, que não tem grandes riscos, que os convênios cobrem, não tem um custo elevado e que, na minha opinião, não faz sentido expor uma criança a qualquer tipo de risco, nenhum. Então, em hipótese alguma, uma criança faz o procedimento sem ter um exame de eletroencefalograma extremamente atual. Por quê? Muitas vezes as mães falam assim, olha, mas ele nunca teve uma crise clínica. Não, comigo não vai fazer. A gente já teve, assim, hoje a gente está, a última vez que eu fiz um levantamento, a gente tem 208 casos de crianças com paralisia cerebral. Desses 208, 38 casos, quando a gente pediu o eletro e a criança fez, tinha alteração. Ela nunca tinha feito. Quando a gente fez essa solicitação junto com o médico e fez o eletro, tinha focos de crise convulsiva. Então, quer dizer, se eu tivesse feito o procedimento, eu poderia sim colocar a criança em risco. Ou até do ponto de vista profissional. Se eu não tenho como documentar adequadamente o meu paciente antes, eu sou responsável. A gente já teve casos de famílias que chegaram e comentaram com outras famílias. Não, meu filho não tinha crise, fez e teve crise. Eu tive um caso assim. Quando eu puxei o prontuário e eu peço autorização e eu documento os exames. Falei, não, olha, tinha crise desde a UTI neonatal. Então, assim, isso é uma segurança para a família, isso é uma segurança... E para nós, como profissional. Exatamente. É bem importante, porque a gente sabe que pode acontecer, então a gente tem que se resguardar e, de fato, pedir o EG antes é a melhor opção, né? O mais atual possível, né? Vai iniciar o protocolo, faz o exame antes. Até no adulto, a gente tem essa prática também aqui no serviço que eu trabalho. Assim, se é um adulto que já teve crise, não em todo adulto, assim, se é um adulto que não tem histórico nenhum, mas aquele adulto... A minha última crise foi há 3 anos atrás. Não, mas vamos, por segurança, repetir o exame, porque faz muito tempo que você fez. Às vezes está com medicação e é a medicação que está segurando. Então, é importante a gente ter essa segurança para o paciente, porque a gente sabe que pode acontecer, e para o profissional, né? E você trabalha muito mais com a estimulação elétrica, que, como você falou, não vai desencadear, não vai gerar, né? Mas a gente sabe que a estimulação magnética é um pouquinho diferente nesse sentido, né? E eu já aproveito para te perguntar, eu acho que você tem muito mais prática com a estimulação elétrica, é o que você mais aplica, mas eu não sei se você já chegou a aplicar ou ter alguma experiência com a estimulação magnética em crianças, e especificamente em crianças com PC, tá? Eu vou falar rapidamente uma experiência que eu tive com uma criança de aplicar, e foi super difícil, porque, assim, era uma criança tetra, então não tinha controle de tronco nenhum. Então, para conseguir manter isso com a criança fazendo só a estimulação, a fisioterapia foi feita pós. Mas para conseguir manter a bobina,
Assim, era a mãe na frente da criança, era o Bob Esponja no celular, era o fisioterapeuta do lado que acompanhava ele no serviço, na parte mais motora mesmo. Eu atrás com a bobina e foi super difícil. Então, É. realmente, eu sempre tenho esse questionamento, né, de como é essa aplicação da TMS nesse público. Eu tenho experiência, Adriana. Hoje, eu acho que a TMS é uma das ferramentas mais importantes para o processo de avaliação de uma criança com paralisia cerebral. Inclusive, assim, se eu na minha opinião, o processo de mapeamento cortical motor deveria ser um exame padrão para planejamento da reabilitação. Então, pensando no processo de Sim, avaliação, eu acho que ela é uma ferramenta útil, extremamente importante, que pode oferecer informações muito ricas, não só pensando em estimulação cerebral não invasiva, mas para o planejamento pro todo. do processo de reabilitação de uma criança. Então, eu uso muito neste sentido. Do ponto de vista de fazer a estimulação repetitiva como uma forma de tratamento, eu tive. No começo eu era encantada, tinha muito mais estudos com TMS do que com a Um estimulação CDCS. transcraniana. O que eu fui entendendo? Primeiro, não tem nenhum estudo mostrando uma superioridade de efeitos. Então, eu não tenho estudos mostrando superioridade e eu tenho um risco um pouco maior, embora ela seja extremamente segura. Então, eu não uso clinicamente com frequência, não uso, na verdade, eu não faço protocolos pensando em TMS, principalmente por este motivo. Segundo motivo, eu não consigo imaginar uma viabilidade efetiva na população pediátrica de você manter uma bobina realmente bem É bem posicionada. difícil. Porque, assim, ó, eu tenho bastante experiência com crianças, só que eu atuo principalmente com crianças mais graves. Você pensa num paciente distônico, às vezes em dois a gente não posiciona Exato. direito. A criança fica extremamente irritada, você acaba perdendo o rendimento dela, fica um monte de gente junto, você acaba tendo exatamente que pôr um foco distrator. E aí você, a hora É, que você vai fazer aquela estimulação, por exemplo, pensando, sei lá, na galinha pintadinha, que hoje já não está mais no sucesso, mas sei lá, no no mundo papinha Vita, que canina, é, papinha canina, que é é o auge. Então, assim, então você vai pôr, ela vai ficar ali usando processamento visual, processamento auditivo, mas isso. não vai fazer efetivamente aquele momento de treino motor. Eu não consigo, por exemplo, como no adulto, fazer um processo de vamos imaginar o movimento, vamos planejar o movimento. Então, assim, considerando que não é, o efeito não é maior, tem um risco um pouco maior e eu não tenho como garantir viabilidade, eu acho muito complicado, que nem eu trabalho com treino locomotor. Você imagina manter uma bobina durante um treino Durante locomotor um treino. e você falar que É você está difícil. sendo focal. Então, assim, eu acabo não usando por estes motivos, né? E quando a gente pensa na estimulação e no processo neuropatológico da paralisia cerebral, por exemplo, se torna muito assim racional para mim pensar em fazer de uma forma casada, né? Sim, Porque assim, o associa. limiar dos nossos pacientes são muito diferentes dos pacientes adultos. Na grande maioria das vezes, eu não consigo atingir o potencial evocado motor. Então, fora isso, eu não tenho parâmetro. Uhum. Fica difícil, né, de conseguir aplicar se você já não consegue nem detectar o limiar. Mas como uso de avaliação, as crianças toleram bem. Quando você tenta fazer o mapeamento motor com a TMS, Tolero, tolero. porque assim, também é Ela, diferente da gente, a frequência que a gente utiliza, né? E a gente pode manejá-lo de forma mais fácil, né? Dar uma pausa se precisar, exato, eu tolero, mas assim, é um procedimento que eu fecho um período da minha agenda, para explico para a fazer família, aquele mapeamento. vem o lanchinho, vem o desenho, vem tudo e fala assim: olha, eu demoro em média 2 a 3 horas para fazer um procedimento como esse. Então, me dá informações extremamente ricas, né? Quando eu acredito que é Mas é um importante, processo demorado, né? Assim, é um é um processo longo. extremamente demorado para que você seja eficaz. Até porque quando a gente faz um mapeamento cortical motor, eu tenho que colocar eletromiografia bilateral. Isso. Então, assim, é uma equipe para fazer um procedimento de avaliação, mas me dá informações absurdamente importantes para que eu Importante. seja capaz de planejar a minha intervenção, principalmente nos pacientes com comprometimento motor mais grave. Eu consigo ter assim uma estratégia melhor e até dependendo da lesão que o paciente, da localização anatômica da lesão, eu consigo ser muito mais assertiva no No posicionamento do meu protocolo. eletrodo.
com a Que você ETCC. consegue perceber bem qual é a região, né, onde está ali aquele hotspot, onde está sendo a representação, para poder posicionar melhor sem usar o sistema 10-20 que a gente, na maioria das vezes, lança a mão quando vazar a TDCS. Uma coisa importante que você comentou, e também era uma pergunta que eu ia te fazer, em relação a essa questão de associar, né? Você falou que pensa no racional muito melhor de fazer ao mesmo tempo, né? E é o que a gente vê também. Então, duas questões, assim, eu acho que você não faz isso, mas é um questionamento que às vezes a gente ouve de algumas pessoas de fazer só estimulação, né? Sem associar. Não é o nosso racional, eu também não atuo muito dessa forma, a gente quer sempre potencializar, então unir. Na sua prática, eu acho que você acaba fazendo mais durante, mas se você já teve alguma experiência, ou se você já viu na literatura algum benefício em relação a fazer a estimulação antes, durante ou depois do treino motor. Como é que você vê essa associação? Então, eu vou pensar assim, primeiro, respondendo a primeira parte, né? Eu acho que, Sim, assim, quando a gente pensa nos efeitos da estimulação transcraniana, que é assim, a grande diferença, se a gente for pensar, quando você trabalha com TMS e com ETCC, é se eu vou facilitar ou se eu vou desencadear o potencial de isso. ação, né? Então, assim, quando a gente pensa em desencadear, é uma linha de raciocínio diferente. Quando eu Sim, penso em facilitar, se eu aplicar exclusivamente a ETCC, eu vou facilitar medidas neurofisiológicas. Então, assim, é isso. E os nossos pacientes não chegam, não me procuram para ter o potencial evocado motor melhor, né? Para ter uma medida neurofisiológica melhor. Então, o sim, primeiro ponto é esse. Quando a gente pensa dentro desse processo de fazer a ETCC exclusiva, e a gente estudou isso, e existem estudos abordando essa temática, o que eu consigo fazer se eu aplicá-la sozinha? Facilitar os parâmetros neurofisiológicos e talvez desencadear efeitos motores ou comportamentais momentâneos. Eu desencadeio esses efeitos momentâneos, depois de algumas horas, de alguns minutos, isso vai desaparecer. Então, esse é o primeiro ponto. Existe um embasamento sim. científico que me mostra que se eu aplicar de uma forma isolada, exclusiva, sem associar a um processo de treinamento, isso não vai ser eficaz para os objetivos funcionais do meu paciente. Então, não, eu não faço, não, e não concordo. Na verdade, eu vou dizer que eu sou uma crítica a colocar uma criança sentada fazendo estimulação sem ter Nossa, um planejamento, né? Então, eu não concordo e a gente tem base científica para isso. Quando a sim, gente pensa em combinar, é exatamente isso. Eu vou pegar um treino motor, um planejamento terapêutico, eu vou pegar uma tarefa, né, um componente, vou associar com um processo, né, neuropatológico, com a área de controle, e eu vou fazer o quê? Eu vou facilitar uma área para específica aquela função. responsável pelo aquele controle da função que eu almejo intervir, e eu vou casar com o meu processo de treinamento. Isso tem que ser específico, porque não adianta eu estimular uma área de controle motor voluntário e fazer um treino de controle Isso, postural, né? Então, isso precisa estar muito casado, muito alinhado, senão você vai fazer um treino motor que não vai chegar, vamos falar de uma forma didática, na área que você facilitou. E aí, exato. efeito fisiológico lá em cima, Se treino motor lá perde. embaixo e ninguém conversou. Então, a ideia é exatamente essa. A literatura na minha área vem se mostrando consistente, que a estimulação ela é exclusivamente, do ponto de vista funcional, capaz de amplificar o efeito do treinamento motor. Mas o efeito sobre a função motor, sobre a melhora de uma habilidade motora, de responsabilidade tipo de treino que será o que a estimulação para ver se ela volta. Tá me ouvindo, Tri? Oi, Tá. tô te ouvindo. Tava travado, não foi? É, isso, mas isso é um aspecto muito importante. A gente tem que entender que a estimulação ela é como se fosse um amplificador, vamos dizer assim.
Então, ela tem o efeito específico que você vai ter é do seu treinamento. E a Isso. estimulação ela vai favorecer o aprendizado daquela função treinada. Então, ela não é um recurso milagroso. Ela é um recurso que tem que ser associado, na minha opinião, a um processo de treinamento e reabilitação que está sendo satisfatório, que está sendo positivo, porque se você associá-la a um tipo de Com o treinamento que treino. está gerando compensação, algum padrão inapropriado, ela, de novo, não tem como triar. Ela vai amplificar o aprendizado daquele padrão Isso. inapropriado. Então, ela não é um recurso a ser usado, na minha opinião, quando nada deu certo, eu vou usar. Não, quando está tudo dando certo, a Você gente quer amplificar o que adiciona. está dando certo. Né? Então, você entra com uma forma de amplificar aquilo que está dando certo. Porque você que vai ter que manter aquele treinamento. Não são em 2 semanas que a intervenção que você vai conseguir que a criança aprenda tudo. Você vai É um favorecer para que processo. você continue treinando. Quando a gente pensa, e aí eu acho que vale muito casar os tipos de treinamento que tem nível de evidência. Né? Eu falo que casa bem. Quando tudo tem um bom nível de evidência, a gente consegue fazer um bom casamento e não gerar um E o divórcio no resultado é começo. melhor. Isso, né? Então eu acho que é importante, hoje a gente tem esse rigor de só associar intervenções que têm eficácia comprovada na literatura, que eu conheço o tamanho do meu efeito, que eu sei o que, que eu posso almejar, eu intervenho nesse paciente quando está tudo dando certo, a gente associa a estimulação. Esse é o ponto importante. Sim. Porque ela não vai conseguir, que nem às vezes as famílias me procuram, meu filho tem uma deformidade. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Né? Eu não vou ter Uhum. um efeito de uma aplicação de toxina botulínica ou de uma risotomia dorsal seletiva ou de uma bomba de baclofeno com a estimulação. Eu não sou capaz de Sim. fazer isso. Quando a gente pensa no antes, durante e após, a gente já estudou o antes comparado com o durante. O Durante. após não tem nenhum, nunca fiz, nunca intervi dessa forma, até porque as crianças saem exaustas. O que, que a gente observou? Existe uma diferença extremamente importante do efeito. Quando eu faço antes, o tamanho do meu efeito ele é Quando durante. menor do que quando eu faço durante. E eu acabo desencadeando esse processo todo, até de irritabilidade. Da criança ter que ficar com a corrente, sentindo uma sensação de coceira, porque o adulto, se eu sentir coceira, Sem eu ter consigo nada. parar. A criança não. E muitos dos meus pacientes não conseguem me falar ou mover o braço para me Uhum. mostrar que eles só ficam irritados. E aí, imagina, eu trabalho muito com distonia, eu gosto muito de atuar com distonia. Imagina você colocar um paciente distônico a estimulação, conforme ele for sentindo desconforto parado, o padrão vai aumentar. E eu quero o oposto. Isso. E quando isso é feito de forma casada, durante a sessão, Você durante acaba o treino, distraindo, né? isso, às vezes as mães até falam assim, nossa, mas você já ligou? Por quê? Hoje, lógico que o É, treino né? facilita, né? A gente monta nas crianças, coloca a estimulação em menos de 1 minuto. A gente monta, posiciona, quando a criança vê, ela já está treinando. Isso. E aí ela se distrai, aí se torna Nem aquele treino. percebe que a corrente está ali passando. E acabam até gostando, porque as que conseguem se comunicar bem e que já fazem acompanhamento com a gente há bastante tempo, elas ficam felizes. Elas falam assim, hoje a gente vai pôr a faixinha, né? Hoje eu Já vou ficar gosta. mais forte, né? E elas conseguem relatar que durante o treino elas sentem uma facilidade maior. Então, hoje eu tenho pacientes que, quando fazem o treino de marcha, conversando com a gente com a estimulação, eles falam. Eu tenho uma paciente que ela pergunta assim: será que eu não posso fazer todos os dias que eu venho? Oh, meu Eu Deus. sei que fica mais fácil para mim fazer o Fazer que quando você está está estimulando. pedindo, né? Eu falo, não, não pode. Né? Então, assim, quando a gente tem esses relatos, são relatos muito promissores. Sim, com certeza. Então, realmente, assim, o fazer o durante, tanto em relação à evidência, ao tamanho do efeito ser melhor, como também para a criança tolerar melhor, né? Porque como você falou, a gente consegue distrair, né? O foco não vai ficar na estimulação, né? Quando o foco fica na estimulação, é muito complicado, porque assim, a criança tem criança que arranca mesmo, né? Se eu teve a experiência de arrancar, mas já tive Ah, criança que vai lá e puxa, e você tem que recolocar e arranca de novo e fica e nessa isso é luta, vamos dizer horrível, porque assim. aí fica Isso, aquele vai processo, estressando, vai estressando. né?
super árduo, a família fica mais preocupada, a criança descobre que ela pode tirar. Eu acho que Isso. tem, porque assim, quando eu dou curso de formação, é muito engraçado. O adulto dá muito mais trabalho, Adriana. As crianças, quando você entra de uma forma segura, explica pontual e coloca rápido e vai, eles não gostam da sensação do gelado. Vai embora. O molhado incomoda. Vão embora, que eles não. Se você vê os pacientes fazendo, uma vez o pessoal do Epa. empresa entrou e falou assim, Luana, mas elas estão felizes, porque assim, é uma sessão de terapia normal, que usa, né? Um A recurso a que mais. usa. Eu até hoje brinco que assim, antigamente o pessoal falava assim, que usa o choquinho, hoje eu falo que usa a faixinha. Ninguém dá choque em ninguém. A gente usa uma faixinha. Bota a E aí faixinha. vira a história que ou a faixinha é dos Vingadores, ou a faixinha é Isso, vai virar o da super-herói. Da Ana, Mulher das Maravilha. princesas. E aí vai dar força e vamos embora e dá tudo certo. Mas é isso, é realmente tirar o foco da estimulação que fica mais fácil, né? Luanda, tu comentou aí rapidinho que você faz geralmente 2 semanas da estimulação junto com o treino motor, né? Como você falou, é um processo, né? Não é só a estimulação ela é um recurso a mais para social que já está dando certo. Isso também é bem importante, porque assim, eu já tive experiências negativas, porque não houve esse casamento bonitinho, né? A gente está estimulando para um objetivo, a terapia está sendo para outro objetivo. E quando isso não casa, não vai dar certo, né? E a culpa vai ser da estimulação. Ah, mas fez a estimulação e não deu certo. Mas não é, porque o casamento não foi adequado, né? Então isso é bem importante. E realmente é um processo, né? Tem que entender que acabou aquele ciclo de neuromodulação, a criança tem que continuar na terapia, né? Seja físio, TO, fono, seja qual for o objetivo. Isso é bem importante. E E como é que tu seguir faz o nessa treinamento, prática? né? Isso, Então, exatamente. então, hoje o que a gente faz, hoje eu até estabeleço como não uma contraindicação, mas assim, se o planejamento, se eu sentir que em algum momento o planejamento terapêutico não vai ser seguido ou não é viável, eu não faço. Esse é o primeiro ponto. Eu Sim, deixo que a criança tem qualquer outro recurso que possa favorecer ela naquele momento, eu opto, eu foca indico que naquele. esse outro recurso aconteça. Quando a gente faz, eu falo para as famílias que assim, eu faço um planejamento mínimo de 3 a 6 meses. Que dentro deste planejamento, um objetivo é traçado e um modelo de treinamento é planejado. E eu acho que isso é o mais difícil, Adriana. Hoje eu falo que a estimulação Sim. me transformou como fisioterapeuta, porque ela me Uhum. obrigou a estudar profundamente controle do Pensão. movimento. Eu falo assim, quando a gente fala, a estimulação cerebelar é fácil de fazer. Montar é fácil, difícil é montar um treino que case com ela, né? Isso. Você sai assim, ó, desesperado. Então, eu monto esse planejamento porque o tipo do meu treino motor tem que estar casado com a minha área. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter viabilidade para chegar em algum lugar. A corrente, a estimulação, realmente, o que a gente tem de conhecimento e a gente já testou, o que vem dando realmente um efeito são 2 semanas, 5 vezes por semana, né? 20 minutos de aplicação da corrente, não quer dizer que a sessão tem 20 minutos, mas que a Sim, corrente vai ser aplicada durante um treino durante o 20 por 20 minutos, né? Esse é um ponto importante. Só que eu planejo no mínimo os próximos 3 meses pós, né? Porque é o intervalo mínimo que a gente viu para conseguir repetir esse procedimento com segurança. Então, Entendi. eu faço esse Então são 10 planejamento. dias de neuromodulação, mais 3 meses com aquele treino específico para aquela área, para aquele objetivo. Exatamente. E só depois desses 3 meses que, na minha opinião, a gente realmente vai quantificar o Esse efeito ganho. da intervenção. Porque depois desses 10 dias a criança está mais cansada, ela tem uma melhora, mas não quer dizer que ela vai perdurar, porque muitas vezes o que a gente vai ter que trabalhar, no meu caso, é uma questão de memória motora. Uhum. Porque a criança já executa algum tipo de padrão há um tempo, porque se eu for pensar que eu posso começar a aplicar com 3 anos e a criança teve a lesão nos primeiros dias de vida, ela Já tem tem 3 anos. de memória motora com aquela alteração. Então, quando ela chega para mim, não é só que eu quero ensiná-la. Eu tenho que ensiná-la um padrão de movimento que vai ser reconhecido pelo sistema nervoso de uma forma promissora. Sim, Então, sim. e às vezes em 10 dias eu olho e falo assim, ai, o padrão tá lindo. Mas eu sei que se eu parar de intervir, se esse treino for interrompido,
o que que vai Não vai acontecer? ter A a continuidade. memória motora, com certeza, dela vai se sobressair. 10 dias, não tem como eu aprender uma habilidade motora com Isso. eficiência. É. Senão, a área do esporte ia se apaixonar pela estimulação e a gente iam ficar Exato. ricos com isso, Com né? Então, assim, certeza. É. você tem que ter todo esse planejamento terapêutico de uma forma muito consolidada, muito, e às vezes até isso, a criança, como que está o processo de terapia? Na minha área, às vezes a criança frequenta 5 clínicas. Cada um treina a marcha de um jeito diferente. Tem Como que eu vou que ensinar essa criança alinhar a fazer isso? casa. Isso. Se isso não estiver extremamente alinhado, não vai ter efeito. Agora, por isso que eu explico muito para as famílias. É uma ausência de efeito da estimulação? Porque, assim, a Uhum. estimulação amplifica o efeito da terapia. Se Isso. naqueles 10 dias você teve um bom resultado, não é um bom resultado da estimulação, é um bom É da resultado terapia. da intervenção que associou o treino de uma habilidade com a estimulação. Então, uma vez que a Isso. estimulação tem que ser interrompida, eu tenho que manter o treino daquela habilidade de uma forma que foi promissora. Então, é Isso muito daí da forma importante. específica, né? Pensando na mesma área que estava sendo trabalhada quando foi estimulação. E aí, pensando nesse alvo, uma última pergunta para a gente abrir aqui para os comentários, para dúvidas também. Esses alvos terapêuticos, né? Que também acho que depois do efeito adverso é uma grande pergunta, né? Que área Uhum. estimular, pensando nos diferentes desfechos, né? Para controle postural, para marcha, para função motora do membro superior, mas quais são os principais alvos que você vê em termos de evidência e que você utiliza na sua prática? Eu acho que assim, tem 4 pontos importantes e um que hoje é para mim uma coisa muito promissora ainda na minha área, mas sem nível de evidência, né? A gente vai fazer o primeiro relato de casa agora. O que eu dividi didaticamente foi assim, de uma forma simplista para responder rápido. Se a criança tem uma alteração de controle motor voluntário ou de Certo, processamento sensório-motor, minha área-alvo é o córtex motor primário. Eu vou pensar no lobo parietal, que é o grande tá. responsável por isso, eu vou pensar no sistema piramidal. Se a criança tem uma alteração de planejamento, de atenção, de execução de dupla tarefa, eu vou pensar no córtex frontal. Tá. Se a criança tem um distúrbio de controle postural, de parametrização, de coordenação, de ajuste, eu penso no cerebelo. Existe um adendo porque a gente tem muitos pacientes de cinéticos com lesões no sistema extrapiramidal. Hoje ainda não tem nível de evidência. Dentro da minha experiência, alguns pacientes respondem à estimulação do córtex motor, outros respondem à estimulação cerebelar. Hoje eu vejo mais efeitos da estimulação cerebelar, até por conta de uma conexão direta, que já não Sim, sim. acontece entre o sistema piramidal e extrapiramidal. Quando a gente pensa em automatismo da marcha, não no padrão, mas no automatismo, no ritmo, eu penso na estimulação medular da região lombar. Tá. Então, quando o meu paciente entra nesse processo de automatismo. E hoje a gente começa a estudar, com a colaboração até de alguns profissionais do departamento da fisioterapia vestibular, a questão de fazer estimulação galvânica do processo estiloide. E a gente já teve 2 casos de pacientes que a gente fez a estimulação cerebelar, eles estavam praticamente andando, e a hora que a gente começou a fazer a estimulação galvânica do sistema e aumentar essa questão vestibular, aí os pacientes adquiriram a marcha de forma independente. Então, agora, Massa. ano de 2021, o nosso foco vai ser a parte Novas vestibular. pesquisas e novas coisas. Mas é bem porque a gente precisa realmente pensar nesses focos. E aí você foi fazendo um link bem casado aí. Se o paciente tem isso, eu penso nisso. E aí eu vou reforçar uma outra coisa aqui que eu acho que é essencial, que é uma avaliação, né? Uma avaliação específica detalhada. Porque assim, tudo parte da avaliação. Então, se houver uma falha no processo de avaliação, a gente não consegue estabelecer esse alvo correto e aí vai tudo por água abaixo, né? Então, Eu acho que posso tudo começa da do avaliação. processo de avaliação muito detalhado e que demanda muito para a gente aprender, porque assim é detalhado do processo de exames de neuroimagem, a eletroencefalograma, a exame funcional. Hoje a minha avaliação demora em média 3 horas para Porque conseguir precisa fazer ser bem planejamento. específica e bem detalhada. É, Né? É bem muito sim. importante. Eu ativei aqui os comentários novamente, vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, que qual o intervalo ideal entre um protocolo e outro?
Que você Eu falou que na sua estabeleci prática você dá esses 3 meses. isso, no mínimo de 2 a 3 meses. Esse é o nosso padrão mínimo. E aí eu reavalio se tem indicação, se sim ou não, né? E se a mesma área Sim. ou não, né? Porque Sim, assim, se vai nós mudar, né? Se vai para outro objetivo, se vai para outra área. Aí tem que passar por uma reavaliação, né, daquele protocolo inicial para definir o novo alvo, né? Tem uma outra exatamente. pergunta aqui, Luanda, que é se a TCC pode ser usada para controlar, para ajudar no controle das crises convulsivas. Existem alguns estudos usando a estimulação catódica sobre o foco da crise convulsiva. Tem um pesquisador bastante importante nessa área, inclusive estudando isso em crianças. No Brasil, isso não é feito como uma prática clínica. Em 2 momentos da minha vida, um neurologista especializado nisso me chamou para conversar. Ele pediu e a gente fez junto, né? Ele responsável pela Sim, intervenção e eu por colocar os eletrodos, mas eu ainda não é uma prática clínica no Brasil e eu não tenho condições de dizer de uma forma ética que isso pode ser feito, certo. principalmente sem o suporte médico. A gente tem que entender que Uhum. nós tratamos crises. Isso. Na verdade, nós, como físio, pelo acórdão, a gente não é nem permitido a fazer esse tipo de aplicação para Exatamente. controlar crises, né? Então, a gente nem Exatamente. Então, eu não realmente recomendo. não podemos. Tem É. uma pergunta aqui do Robson também. No caso da estimulação medular, você faz TDCS medular ou é estimulação elétrica periférica? É porque passou Não, aqui. aí eu faço a estimulação transespinhal, que é a Tá. aplicação da mesma da estimulação por corrente contínua na região medular, É essa sobre que a você região falou lombar. que ainda não tem tanta evidência para pediatria, mas que você tem visto resultados positivos ou já existe um bom nível de evidência? Então, existe um nível de evidência começando a se tornar um pouco mais sólido em adultos, e tanto com indivíduos com lesões quanto indivíduos com tanto lesão encefálica, lesão medular, indivíduos saudáveis. E a gente vem usando a linha de raciocínio nível de evidência que tem em adultos para fazer um planejamento O mesmo pediátrico. racional, né? Isso. É um protocolo de 10 sessões que tu faz, né, Luanda? Aqui tem uma pergunta aqui. Faz um Eu protocolo de faço 20 10 sessões, sessões são 10, em né? 2 semanas consecutivas, 5 sessões por semana. E aí espera esses 3 meses, como a gente já conversou, né? Faz os 3 meses para. Não faz nenhuma estimulação de manutenção. Depois dessas 10 sessões, você chega a fazer alguma Olha, manutenção ou você não usa muito a na gente sua já prática? estudou, isso já foi um foco de estudo, a gente está terminando um artigo, Adriana, assim, não teve diferença significante, não Se teve. fazia ou não fazia Se fazia ou manutenção? não fazia. O meu ponto é assim, em pacientes distônicos, parece haver uma tendência a ter um efeito, mas assim, de novo, não tem nível de evidência para afirmar isso e provavelmente não vai ter, do que a gente Tá. tem de E experiência. aí, é aquela mesma coisa em relação a TDCS ou TMS, né? Uma não se mostra superior à outra. Então, fazer ou não fazer manutenção, até agora a gente também não tem, mostrando que fazer a manutenção vai ter um benefício a mais do que aqueles que não fazem E a aí eu penso manutenção, né? muito assim, é um encéfalo em desenvolvimento. Só coloque uma intervenção abordando o sistema nervoso, principalmente uma intervenção que vai manipular a atividade ou facilitar a atividade, se for extremamente necessário e com uma margem mínima para você ter um efeito. Senão, deixa que o corpo. Tudo que a gente Se tem de encarrega. evidência satisfatória da fisioterapia, ela é baseada no processo neuroplástico que as crianças sabiamente sabem desenvolver, né? Então, se não for Isso. extremamente necessário com uma margem de ajudar, na minha opinião, não deve ser feito. E cabe a nós também, eu acho, enquanto profissionais, passar, como a gente já conversou, essa segurança e explicar isso, porque muitas vezes as famílias acham que quanto mais, melhor, né? E a gente precisa Uhum. deixar claro de que a gente está ali para dar uma potencializada, né? Jogar ali um estímulo e dar uma acelerada, e que depois o corpo vai se encarregar, junto com a terapia que o paciente faz, de manter esses efeitos, de manter esses ganhos. Então também tem que ter esse limite, né? Assim, de entender que nem sempre o mais é o melhor, né? Então a gente está se encarregando Exatamente. aqui para o final, Luanda, então só para amarrar todas essas explicações, realmente é sensacional lhe ouvir falar da sua prática, mais uma vez obrigada. Então,
tudo começa com uma boa avaliação, né? Eu acho que, assim, do aprendizado que a gente ouviu dessa conversa aqui, é muito importante avaliar muito bem, né? Para daí traçar muito bem e ter muita cautela, passar muita segurança para os pais, para a criança, né? A gente precisa ter muito claro quando eu vou aplicar em criança, que não é a minha prática, mas já apliquei junto com outros profissionais, de explicar à criança, né? Porque a gente às vezes acha que a criança não está entendendo, então ela entende do jeitinho dela ali, mas ela entende, a gente precisa explicar o que vai ser feito. Às vezes eu dou o eletrodo, coloco na mão para ela sentir o geladinho, deixa ela posicionada, depois a gente vai lá e faz o ajuste. Então isso também é bem importante da gente ter esse cuidado, né? E que é um campo, como você falou, é mais um recurso, né? A estimulação é mais um recurso que a gente vai associar e que tem que estar muito bem casadinho, porque a gente tem o propósito de melhorar com qual objetivo, com qual função, né? Então, se você quiser aí dar uma mensagem final, que a gente está se aproximando aqui dos últimos minutos. A minha opinião ela é muito clara, assim, eu acho que é um recurso extremamente promissor, eu particularmente sou apaixonada, mas que demanda muito estudo. Eu acho que não só aprender, aplicar estimulação, mas honrar o termo fisioterapia neurofuncional, sabe? Estudar função e estudar controle do movimento, e estudar esses circuitos, eu acho que isso é muito mais difícil e demanda muito mais tempo. Eu acho que você tem que ter um critério muito bem estabelecido para indicar. Eu brinco muito, eu acho que é uma analogia piegas, mas eu acho que ela é basicamente assim. Eu falo muito para minha equipe. A fisioterapia neurofuncional é a construção de um bolo. Se seu bolo estiver impecável, ele estiver lindo e maravilhoso, podemos pensar na cobertura. A cobertura se chama estimulação, no nosso caso, né? Se você não tem estrutura, se a base não está muito bem organizada, não tem o que ela vem para fazer, né? Ela não tem como acrescentar. Então, acho que o mais importante é deixar claro que é seguro, é promissor, mas é um meio de aumentar o efeito de uma intervenção eficaz. Eu acho que isso é a mensagem mais importante que tem que existir. E que existem normativas e que existem exigências, que é uma intervenção extremamente bem planejada entre a Abrafin e o COFITO. Então, a gente tem uma normativa muito bem estruturada no departamento de neuromodulação, não é? Eu assisti uma live, compro um aparelho e saio fazendo. Isso exige muita organização. É um dos recursos, na minha opinião, mais bem organizados que a gente tem na história da fisioterapia neurofuncional. Então, tem critérios a serem cumpridos. E a gente tem a responsabilidade. A gente só começou a conseguir manipular o sistema nervoso dessa forma há poucos anos. Então, a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Principalmente na população pediátrica. Fora isso, de novo, eu quero publicamente parabenizar o Departamento de Neuromodulação, né, pelo sempre brilhante trabalho e por serem os grandes responsáveis por toda a evolução do que a gente faz hoje, né? Hoje, se a gente pode fazer isso, é uma responsabilidade do Departamento de Neuromodulação e da Abrafin. Então, mais uma vez, meus parabéns, né, para todos vocês, para todos os membros. E aí, por fim, eu vou deixar de novo o convite. O recado, deixa o recado como diretora científica. Porque não puxam minha orelha, né? Que a Abrafin tem mais 2 eventos que não são da minha área, mas assim, mas tem agora 2 grandes eventos, que é o evento do Departamento de Adulto e Idoso, no mês de novembro, o evento do Departamento de Transtornos, onde a gente vai ter profissionais espetaculares falando, né? A Abrafin vem se consolidando nessa missão de conseguir contribuir ao máximo de conhecimento. Então, não só parabéns para o Departamento de Neuromodulação, mas para todos os 6 departamentos impecáveis que a Abrafin tem, que contam com, na minha opinião, com os profissionais extremamente renomados, éticos e responsáveis. Então, meus parabéns a todos os departamentos que, de uma forma tão carinhosa e competente, a Abrafin tem a possibilidade de ter como colaboradores. Espero ter ajudado, Adriana, e respondido uma parte. Com certeza. Foi ótimo. Em nome do departamento, eu agradeço mais uma vez, né? Agradeço as palavras, o carinho, e agradeço pela sua participação brilhante, a sua experiência. Então, em nome de todos, né? Todo mundo está comentando aqui que arrasou, foi ótimo, agradecendo pelo seu conhecimento, pelo aprendizado. Então, muito obrigada. E aqui, publicamente, também parabenizo pelo seu trabalho frente à diretoria científica, né? Que eu imagino que seja trabalho árduo, que a gente tem que estar sempre aí em comunicação. Então, parabéns, né, por esse trabalho e que a gente consiga, aí, em nome da fisioterapia neurofuncional, continuar caminhando juntos em prol do crescimento dessa nossa área.
né? Então, Com muito certeza. obrigada e obrigado a todos que estavam aqui nos ouvindo nessa quinta-feira à noite. Eu Muito agradeço obrigada. novamente. Muito obrigada, gente. Então, um beijo para Boa vocês noite. e boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, gente.